Sadashivat Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sabhavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pramatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Obrigado aí pela paciência de esperar, pela vontade mesmo, né, de participar, de ouvir. Então, nós iniciamos aqui a partir de onde nós terminamos ontem, né? Capítulo 13, versos 28 a 31. Nós estávamos abordando aquele tema muito interessante, né, a respeito do, do Krishna, né, que aborda a questão do conhecimento, não é nem do conhecimento, dizendo que o indivíduo que desperdiça mais o conhecimento humano, ele está se autodestruindo, né? Então, ele é um suicida, digamos assim, né? Ele se autodestrói. E não somente isso, né? Os comentários do Shankara, nos quais o Swami Paramarthananda e todos da nossa tradição, né, se baseiam, estudam, né? Os comentários do Shankara, ele elabora dois tipos de autodestruição. Um é que ele destrui a sua natureza inferior, a sua natureza humana, assim por dizer, desperdiçando mais o nascimento humano. E o outro é que ele destrói a sua natureza superior simplesmente por ignorá-la completamente. A total ignorância a respeito da minha natureza como espírito infinito e ilimitado é uma forma de renegar, né? De simplesmente anular, cancelar, né? Através inconscientemente rejeitar, não é nem rejeitar, porque você é totalmente ignorante a respeito da sua real natureza. Então, esta colocação de autodestruição, né, ela é colocada no em termos do free will, né, do free will, não, como se diz? O livre-arbítrio, a capacidade intelectual humana de fazer escolhas, entre elas a escolha de investigar sobre a sua real natureza. Será que eu sou feito realmente somente de matéria? Será que é tudo que eu sou, esse corpo, né? Essa salsicha, né? Esse saco de ossos, químicas e de carne, né? Cheio de porcaria dentro, que nasceu da matéria, né? E morre como matéria. Será que é isso? E a mente? O que que é a mente? Ah, a mente é simplesmente um monte de pensamento. Ah, não, a mente é a consciência, e a consciência é assim também, ela nasce e morre, né? Então, o indivíduo ele não tem uma inclinação espiritual para realmente buscar este conhecimento que existe de toda parte. Ultimamente eu estou explorando um pouco outras filosofias espirituais, místicas, esotéricas, o gnosticismo, né? Entre outras coisas, né? E todos eles dizem que existe sim um Criador, ele cria tudo isso, né? E aí existem outros, né? Outros que dizem, sim, ele criou somente as locas superiores. Aí alguns seres demoníacos criaram a ordem física material para aprisionar os vivos. Então é aquele conceito do samsara distorcido, dizendo que que da própria criação, né, do Senhor Lord Ishvara, o Criador Saguna, emergem entidades extremamente demoníacas que criam a ordem física material. Então é muita viagem, é muita especulação, são filosofias que existem da milênios, né?
Mas ainda assim, o que ocorre é que a todos nós, nesta ordem física e material, nós temos o corpo sutil, a mente, o intelecto dotado de uma capacidade de investigação, de discernimento, de discriminação, de determinação, né, de busca, né? Eu tenho a capacidade de escolher o que eu vou fazer com a minha vida. Será que eu vou desperdiçá-la simplesmente reclamando de tudo? Eu vou desperdiçá-la simplesmente correndo atrás de prazeres sensoriais, né? Eu vou desperdiçá-la simplesmente correndo atrás de conhecimentos acadêmicos, teóricos ou de bens materiais que me dão um certo senso, né, de status positivo, de autoimagem. Então, o indivíduo, ele tem um livre-arbítrio, eu estava querendo enfatizar isso na aula de ontem, e ele precisa assumir a responsabilidade por estar aqui, né? Ao invés de viajar nessas teorias, né, que dizem que o cosmos, inteiro o cosmos é uma prisão que foi criada por essas entidades para amarrar a gente aqui, tá? Não, as escrituras apresentam como uma das ordens, né? E é dito que existem ordens ainda inferiores a essa, né? É dito que essa ordem física e material ela passa por períodos nos quais, né, as condições são mais favoráveis à elevação espiritual e outros períodos que são menos favoráveis, dependendo do quanto a ignorância esteja operando no campo, de quanta violação do Dharma esteja dominando o campo, né? Mas ainda assim nós temos a capacidade de escolher. E escolher aqui é o quê? Não, eu ouvi dizer, ou dentro de mim me diz que não pode ser tudo isso, né? Eu quero compreender alguma coisa que seja além da matéria, né? Nós sabemos, né, que segundo os Upanishads, nós somos, esse mundo todo é uma composição de dois fatores, o espírito e matéria. O espírito é consciência, existência, é a única realidade, é aquilo que jamais se modifica, é aquilo que não é um fazedor, que não é um desfrutador, é aquilo que é a única realidade, é aquilo que é a única fonte de ciência, etc, etc. Então, este conceito, né, de Nirguna Atma, Nirguna Brahman, né, ele está ali e em algumas pessoas esses conceitos já existem como sementes, porque o indivíduo passou por outras encarnações nas quais ele começou a fazer essas questões existenciais mais profundas, né? Então, o indivíduo, ele simplesmente ele vem com esse impulso, né, essa tendência de buscar esta realidade absoluta, né, que é além do nascimento, envelhecimento e morte da matéria, né? Aí o Swami nos apresenta aqui que o verso, né, do Badaranyaka Upanishad, no qual ele diz: do irreal conduza-me ao real, das trevas conduza-me às luzes, da morte conduza-me à imortalidade, né? Então, é como se fosse uma prece, né, uma oração destinada, né, a um guru, às escrituras, ou diretamente a Ishvara, dizendo assim: Lord, me conduza, por favor, né? Eu tenho essa vasana espiritual, eu quero me libertar da agonia, do samsara, eu não quero nascer de novo, nesta ordem dualista, material, densa, na qual o autoconhecimento parece um grande desafio, né? Me conduza, né? Me conduza neste nascimento, nesta oportunidade, para que eu possa focar as minhas energias no real, na realidade, e não no irreal, não, porque quanto mais eu foco no irreal, quanto mais eu foco no material, quanto mais eu foco nesta ordem aparente, né, Jagata Jiva, né, é mais substancial, mais eu fico preso nas minhas vasanas, mais eu fico preso nos meus vícios, né, nas minhas preferências, nos desejos, né, arraigados, etc. Então, me conduza do real ao real, das trevas, da escuridão, para a luz, né, as trevas da ignorância, para a luz do conhecimento. E, por fim, me conduza daquilo que é um ciclo constante de nascimento, vida, morte e renascimento, para a imortalidade, que é a real natureza do ser, a real natureza do Atma, a real natureza de Brahman, né? Então, aqui para, né, criar um gancho com aquilo que nós vimos ontem, né? Então, o objetivo aqui é nós
que nós queremos, né, compreender, entender muito claramente essa minha natureza, que, assim por dizer, transcende a agonia humana, que é a limitação temporal, ou seja, eu sou corpo, mente mortal, né? Então, este princípio da imortalidade foi entre os outros benefícios apresentados, né, neste verso, nesse finalzinho desse capítulo 13 por Krishna Guru, né? Quais são os benefícios? Nós vimos antes dos benefícios, nós vimos todas as sadhanas, né? E agora nós estamos vendo os palas, quais são os benefícios que nós obtemos, né? Então, é simplesmente a compreensão de minha real natureza além da mortalidade, né? E este é o benefício maior de todos, de todos, de todos. É o mais fundamental. Você compreender o que você pode ocorrer a níveis de profundidade distintos, entendeu? E a compreensão do Aham Brahmasmi, né, do eu sou a consciência, né, a existência infinita e ilimitada, a única realidade, né, é uma compreensão que em seu estabelecimento mais profundo na psíquica humana, ela vai cancelar a ideia eu sou o corpo, mente mortal, e o medo, o pânico, o terror pela mortalidade do corpo passa, tá? Passa. E não existe, e não precisaria só esta compreensão final, bastaria uma compreensão mais védica ou hinduísta, ou hindu, né? De que eu sou uma alma individual passando por diversos nascimentos. Eu volto aqui de novo, por algumas questões, né? Que somente Ishvara compreende, né? E como alma individual, eu sobrevivo cada morte ou decomposição dos instrumentos físicos de experiência, que é o corpo. Então, o corpo morre, mas eu não morro, porque eu sou uma alma individual praticamente sem início e sem fim. Mas os Upanishads dizem que tem um fim a essa roda viva, né, do samsara, né? Nascimento, vida, morte, envelhecimento, morte e renascimento. Então, ontem nós vimos o Fabrício dizendo assim, não, mas eu gosto desta roda, porque eu estou curtindo a vida, não tem nenhum problema, né? Se eu tiver que voltar, eu volto feliz. Então, tudo bem, esse é um outro tema, mas o fato é que nós estamos aqui, né? E que nós estamos sofrendo as limitações inerentes à identificação equivocada. Eu sou o corpo, mente, sentidos. Eu sou o corpo mortal. A mente é um subproduto do. Isso é embutido, tá? Eu sou o corpo físico. Como lá na psique subconsciente humana, eles pensam que a mente é um subproduto do corpo. Eles não compreendem a reversão. Eles não sabem que o corpo é um subproduto da mente. Eles pensam, a mente é um subproduto do corpo. Se eu perder o corpo, eu vou perder a mente, tá? Então, as pessoas, né, elas ficam totalmente presas em pavor, em terror com a mortalidade do corpo, e esse problema seria resolvido apenas com a compreensão de que a mente é praticamente eterna. A mente sobrevive à morte de cada corpo. Isso já deveria dar uma tranquilidade para o indivíduo, né? De saber que não, essa é uma jornada, uma viagem da alma individual que passa por diversos renascimentos, né? E esse instrumento de experiência agora é um entre tantos, né? Quantos tantos mais eu vou precisar? Eu espero que não tantos mais. Eu espero que isso tudo possa ser concluído nesta vida, né? Nesta vida, nesta encarnação. Não porque eu seja contrário a voltar, né? Mas simplesmente porque já deu, né? Já deu. Já sofri bastante, já curti bastante, aquilo que parecia uma curtição adoravelmente doce começou a se tornar adoravelmente amarga, e no final das contas, tal qual uma criança abandona os joguinhos de infância, né? A alma individual abandona esse jogo de vida, né? Nascimento, vida, envelhecimento, doença, morte e renascimento. Porque ele quer fazer o jogo da vida, ele quer experimentar, tocar, cheirar, não é não? Sentir, né? Saborear,
né? Ouvir esse vício, essa vassana pela experiência dual, né? Então, nós vimos tudo isso e agora eu estou recapitulando, dizendo que aqui nós estamos vendo que a compreensão da real natureza do indivíduo, não como mente, mas simplesmente como espírito por trás de todas as mentes, como espíritos por trás de todo corpo, mente e sentidos, né? Este conhecimento da minha natureza nirguna Atma é aquele que permite ao indivíduo transcender a mortalidade, o sentimento de que eu sou o corpo-mente mortal, né? Então, existe dois níveis de a gente amenizar ou minimizar essa problemática humana. Uma é compreendendo que o corpo sutil é praticamente eterno, mas aí o indivíduo diz, não, mas eu estou tão acostumado com esse instrumentinho aqui que eu não quero trocar de instrumento. Esse é o problema, Mariné, entendeu? A pessoa é tão viciada, né? É tão, né, presa, né, com este. Eu sou este instrumento de experiência, não é nem mesmo eu sou os instrumentos de experiência, eu sou este lindo, maravilhoso, que eu tenho confiança que não vai envelhecer mais, que não vai ficar doente, isso e aquilo. Então o indivíduo fica preso neste corpo. E ele diz assim: não, essa ideia de que depois eu vou receber outros corpos não me agrada muito porque eu estou já habituado, familiarizado com este corpo. Entendeu? Então, essa é uma ignorância muito arraigada. Eu sou o corpo físico, né? E depois fica mais fácil compreender: você não é o corpo sutil, você não é a mente, você não é o intelecto, né? Você vai ser dada mais oportunidades, outros instrumentos de modo que você possa crescer nesta investigação, nesta compreensão, até que você realmente e definitivamente transcenda o sentimento de mortalidade. Então, só me fala sobre atingir a imortalidade, transcender a mortalidade, é o mesmo conceito, é o benefício mais profundo que existe quando o indivíduo realmente ele perde a preocupação a respeito da mortalidade do corpo físico, aí sim nós podemos dizer que o indivíduo está bem estabelecido em Brahman como Brahman, na consciência como consciência, tá? Antes disso, algum trabalho ainda é necessário, porque qualquer resfriado, qualquer dorzinho, qualquer exame de sangue que não esteja em boas condições, ou qualquer diagnóstico mais preocupante, né? A pessoa começa a tremer nas bases, o que é uma indicação de que muito trabalho ainda é necessário, tá? Essa pessoa sábia que compreendeu e que transcendeu o medo da morte, né? Aprende a ter esta visão equânime, Visamadashana, né? Samadashana e Visamadashana. Samadashana é tudo é somente Brahman, tudo é somente a consciência, né? Tudo isso nada mais é do que uma sobreposição dos gunas naquilo que é a única realidade, a consciência. Portanto, eu vejo tudo como Satchitananda Brahman, né? Enquanto que o Anyani vê diferenciação em tudo. Visama Darshana, a visão da diferenciação, da pluralidade, da diversidade, né? Essa visão da diferenciação, da pluralidade, da diversidade é parte inerente à nossa natureza inferior, à nossa natureza aparente, e ela não pode ser cancelada. Para fazer uma transação neste mundo, eu preciso assumir a minha identidade inferior, né? E transacionar num campo onde a diversidade, a pluralidade é lei. Eu lembro nos velhos tempos, no início dos meus satsangs, né, eu comecei a falar isso. As pessoas começaram a viajar, não, porque não existe, só existe um, é isso e aquilo. E eu via, eu já entendia que era uma confusão entre Sat e Mithya, né? Aí eu comecei a dizer isso, não, cara, você está confuso. Aqui em Mithya, a diversidade, a pluralidade é lei. Não vem com esse papo furado, não, tá? Aqui
em Nietzsche, a diversidade, a pluralidade é lei. Não se proteja, não se esconda por trás desses conceitos. Você compreenda as leis da diversidade, da pluralidade, né? E se adequa a tais leis, porque dizer que nada disso se aplica a você, sem compreender o que esse você se refere, se se refere à sua natureza inferior e superior, só vai criar confusão a mais para você, né? Então, nós sabemos que para viver nesse mundo, nós precisamos de assumir a visão da dualidade, da diversidade, da pluralidade através do nosso corpo mítia, né? O nosso corpo, mente, a nossa natureza, assim por dizer, aparente ou inferior. Então, voltando aqui para este que é o benefício mais elevado que existe, né? A visão equânime, a visão de que tudo somente é a consciência, nada mais é tudo isso um reflexo que ocorre no âmbito da consciência, e eu sou a consciência em minha real natureza, né? Então, isso aí não significa dizer que a gente viva neste mundo pegando as coisas dos outros, dizendo, não, tudo pertence a Brahman, tudo pertence a Ishvara, eu vejo só a unidade, né? Então eu pego as coisas dos outros, né? O Swami apresenta este conceito na piadinha das sandálias que ficam fora dos templos na Índia, né? Se você perde de vista esta visão da unidade, a visão da realidade, a visão da não pluralidade, né? A visão não dual, né? A visão da mesma, né? Somente Brahman existe. Se você perde esta visão, aí o mundo Mitya, o mundo Prakriti, vai te causar muitos problemas. Aí nós vimos a questão do sonho. Quando nós entramos no sonho, né? Nós estávamos antes deitados na cama, dormindo, né? Em Anandamaya Kosha, né? Aquele clima de bem-aventurança, de paz absoluta, né? De plenitude, não existe nada, não existe a dualidade no sono profundo, né? Aí, de um momento para outro, aquele adormecido se torna um sonhador, né? Então, quando ele se torna um sonhador, ele se esquece de sua natureza como o desperto e o adormecido. Se ele lembrasse, ele dizia: não, como desperto, eu lembro que eu sou livre de todo e qualquer sonho. E como adormecido, nossa, eu estou em bem-aventurança total, porque eu não estou experimentando nenhuma forma de dualidade, nem mental, nem sutil, nem densa, né? Então, o indivíduo se esquece da natureza como o desperto, de sua natureza como adormecido, e aí o que que acontece com o mundo dos sonhos e com a entidade sonhadora? Ela vai por diversos problemas, né? Diversos desafios. Ela fica assustada, ela fica aterrorizada, né? Tudo isso por quê? Porque ela perdeu a visão de sua natureza como o desperto. Neste caso, como analogia, é mais simples nós mantermos somente a analogia com o desperto. Eu, como desperto, não tenho nenhum problema de dizer, não, nada que ocorre no mundo dos sonhos me afeta, né? Porque eu sou o desperto, eu sou o Vishwa, né? Então, se a gente perde de vista o fato de que a minha natureza superior, neste caso, é o desperto no estado de vigília, né? E eu me identifico com o sonhador, eu sofro, né? E é exatamente como você ir para o cinema, se envolver muito com drama projetado, se identificar com alguns personagens, né? E ficar totalmente deprimido, chorando, né? Etc., porque o personagem com quem você se identificou foi assassinado, né? Da mesma forma, no momento em que Purusha é perdido de vista, Prakriti se torna um pesadelo. Então, no mundo dos sonhos, alguns sonhos são pesadelos, porque ocorre exatamente aquilo que a gente teme nos sonhos, a gente projeta os nossos medos, e aí, dentro do sonho, nós sofremos aqueles sonhos realmente terríveis, que são os pesadelos. Da mesma forma, durante o estado de vigília, se a gente perde a perspectiva de conhecimento, a gente perde a visão,
né, de que eu sou Purusha, eu sou a consciência, né? E esta projeção que ocorre dentro de mim, tá? E não me afeta do mesmo modo que as projeções na tela do cinema não afetam a tela do cinema, na verdade, eu estou refletindo tudo isso, né? Ou eu estou acomodando essa projeção dos gunas de Maya naquilo que sou eu, né? Então, como é que a gente faz para manter essa perspectiva de visão, essa perspectiva de conhecimento, como eu coloco sempre, né? Não existe outro meio, né? O único meio é se expor de novo e de novo e de novo aos ensinamentos dos Upanishads, com a ajuda de um professor competente, tá? Com muita paciência, com muita confiança, né? E sem se preocupar, né, com as derrapadas nas curvas, as disfunções do ego megalomaníaco, nada disso. Você simplesmente foca nas escrituras, volta para as escrituras que tudo aquilo vai ser resolvido, tá? Mas se você abandona as escrituras e o guru, aí a gente sabe como é que termina, né? Você abandona porque você começou a derrapar nas curvas e aí o perigo é muito grande, né? Portanto, essa visão, a visão do todo, possamos dizer, ou a visão una, né? A mesma visão em todos os lugares, em todos os estados, em todas as condições, né? O Yanni, nesse caso, vê o Senhor Nirguna presente em tudo, só vê a consciência brilhando em tudo, né? Então, lembre bem aqui, esse Ishwara, esse Senhor, significa o Nirguna Atma, não o Saguna, tá? É o Senhor absoluto. A gente passou por isso ontem, mas não importa. A gente, quando vai assistir um filme, isso também é relevante. A gente não perde a perspectiva, a visão, a compreensão de que a tela está ali por trás. Você não vê a tela, mas o conhecimento está estabelecido, né? Você não está vendo a tela, você está vendo as imagens que se movem dinamicamente, né? As sobreposições de imagens, dando uma ideia de movimento, de espaço, né? De tempo. Mas, ainda assim, o conhecimento está bem estabelecido na mente da Márcia. Ela não esquece esse conhecimento, que ela está assistindo uma projeção naquilo que é uma tela, né? Que é uma tela. Então, tudo aquilo que é um conhecimento bem estabelecido, ele não é suscetível ao apagão, ao esquecimento. Somente aqueles conhecimentos que não são bem estabelecidos, eles são suscetíveis, vulneráveis e sensíveis e sujeitos aos apagões ou aos esquecimentos, né? Então, o expor-se constantemente a esses ensinamentos é o primeiro estágio, é aquilo que nós chamamos de Shravana, né? E depois, para que esse conhecimento fique bem estabelecido, nós devemos fazer o nosso dever de casa, o nosso trabalho de casa, que, em outras palavras, Manana e Nididhyasana, né? Manana e Nididhyasana. Este é um processo, através da compreensão, que envolve muita contemplação, reflexão, estudo, tá? Você está investigando, estudando, contemplando sobre a real natureza do eu que eu sou, da consciência humana, etc. E sob a luz desses ensinamentos, que são muito sutis, embora simples, né? Então, sem o mana e sem o nididhyasana, né? Este conhecimento raramente ele fica muito bem estabelecido de modo a não estar sujeito a esquecimentos constantes, a apagões constantes, tá? Então, se esse conhecimento for alcançado em termos de bem internalizado, né, bem estabelecido na mente causal, na mente subconsciente, né? Então, podemos dizer que a visão de que tudo isso ocorre tal qual na tela do cinema ocorre dentro de mim, na consciência, a única realidade, né? Isso não invalida, não cancela o fato de que eu também sou uma parte integrante dessa projeção em minha natureza material e mental, de modo tal que eu devo viver em harmonia com essas
leis desta projeção Mitchell, tá? Então, essa visão adequada que nós vimos é a visão do mundo, sabendo que o mundo todo é uma mistura de Purusha e Prakriti, a visão adequada que nós vimos já, é ver o Senhor como pano de fundo, como apoio, como substrato, como queiramos, ou como aparato refletor. A pessoa sábia não perde essa perspectiva de visão ou de conhecimento, né? Essa visão, como nós sabemos, é a visão da sabedoria upanishadica, não é uma visão física. Assim, o indivíduo, entre aspas, atinge a compreensão de que, na verdade, ele é a consciência imortal. É como se ele estivesse atingindo a imortalidade. Por quê? Porque antes a imortalidade era algo que ele nem tinha contemplado. Ele sonhava que seria tão bom se o corpo vivesse para sempre, né? Mas ele não entrando em contato com esses conceitos do elixir da imortalidade que vai, né, parar o processo de envelhecimento do corpo e que vai reverter a velhice. Então, o indivíduo simplesmente aceita que tudo que nasce neste mundo morre, mas ele não tem nenhum contato com o fato de que sua real natureza é além do nascimento, vida e morte, né? Então, se ele já é imortal, mas ele não sabe, então ele não está colhendo nenhum benefício a respeito do fato de que ele já é imortal em sua real natureza. Então, de novo, voltando para o sentido dado por Shankara, que o indivíduo ele comete, né, ele se autodestrói em sua natureza imortal porque ele inconscientemente ele rejeita, né, ele simplesmente ignora a sua real natureza, que é a imortalidade do ser da consciência, né? Nós vimos isso e ontem, né, que o Yanni não se destrói. Então, de acordo com Krishna Guru, todo Anyani, todo samsari ignorante, ele está consumindo, aqui destruição, autodestruição, ele consome todos os seus instrumentos. Por quê? A gente recebe um instrumento, esse instrumento já vem aqui com um programa fundado na ignorância da real natureza do ser, né? E E ele permanece ignorante. Eu não sei por que que é tão difícil superar esta ignorância cósmica. Ninguém sabe. Aí é por isso que existem essas teorias que são essas entidades do mal que criaram esse véu da ignorância, tá? As nossas escrituras fazem muito mais sentido, mas não dizem o porquê que no plano físico material, no planeta Terra, durante o Kali Yuga, o porquê é tão difícil obter o autoconhecimento e a libertação desta prisão, digamos assim, ok? Mas todo Jnana Sansari, ele nasce, né, com um corpo de vasanas, né? Ele tem um corpo de conhecimento que não é apagado completamente. Essas pessoas pensam assim, porque aí esses seres apagam tudo aquilo que você aprendeu. Primeira coisa que nas vidas anteriores, a maioria do que a gente aprendeu foi em conhecimento equivocado, travestido de conhecimento bom. E nós nos identificamos com esses conhecimentos equivocados, é por isso que a gente precisou de mais um nascimento aqui para revisar aqueles conhecimentos equivocados. São todos eles fundados no Aham, Corpo, Mente e Asmi. Então, o conhecimento já é ignorância. Mas apagou todo o meu conhecimento. É melhor assim, era tudo ignorância da vida passada, entendeu? Vida após vida, você morre com um monte de ignorância, querendo voltar aqui para encontrar uma solução, né? Identificado com a sua ignorância, como se ela fosse conhecimento. Então, este indivíduo ignorante, ele vai consumindo, né? Cada nascimento, cada instrumento, cada corpo, né? Ele vai destruindo, ele vai corroendo, ele vai simplesmente, né, triturando esse corpo, né, sem
fazer um uso apropriado deste corpo, que seria um exercício mais inteligente, né, da nossa capacidade intelectual humana para investigar realmente o que que você está fazendo, o que que você quer dessa vida, como é que você vai encontrar a felicidade, né? E aí o que que ocorre? Que o Swami fala, diz assim, então ele acaba colocando a culpa no mundo e nas pessoas, né? De acordo com o Vedanta, o mundo não cria nenhum problema para você. Não coloque a culpa nas pessoas, não coloque a culpa, né, nesses seres que te prenderam aqui, né, essas especulações. Simplesmente assuma a sua parte de responsabilidade, porque é devido à sua ignorância, à sua alta ignorância, que você obteve um outro nascimento. E se você não realmente o exercer, né, se você não estiver preparado para exercer o seu livre-arbítrio, né, a sua capacidade de escolha de modo mais inteligente, você vai triturar mais um corpo, né, sem nenhum benefício. Então, nesse sentido, Shankara descreve que todo jiva ou ignorante é como que uma pessoa autodestrutiva. É como se todos estivessem cometendo suicídio. Shankara explica isso em duas maneiras, nós vimos isso ontem, com certeza. Se você por causa da ignorância, a ignorância de que eu sou o Atma, o Brahman, ilimitado, infinito, a consciência, o indivíduo se identifica com o corpo e ele se torna muito agonizado, né, por essa problemática da mortalidade do corpo. Aqui, mais uma vez, né, nós vimos isso ontem, o que que produz esse corpo? As nossas vasanas. O que são as vasanas? Né? As vasanas são os nossos desejos e aversões que são memórias ou impressões mentais, emocionais, cognitivas, que são depositadas na mente inconsciente, tá? Na mente subconsciente. Então, é todo esse material mental, emocional, intelectual, cognitivo, né? Vai formar o que, em outras palavras, é denominado como o meu corpo de vasanas, de impressões mentais, emocionais, intelectuais, que permanecem comigo, não é que apaga tudo. A minha mente consciente é apagada, mas a minha mente subconsciente, que representa, segundo alguns investigadores, né, representa talvez 80 ou 90% da nossa mente, né? Então, que papo furada é essa? Ah, apagaram tudo que eu sabia, né? Primeiro, quase tudo que você sabia era conhecimento equivocado. Segundo, que quase tudo que você sabia foi preservado na sua mente subconsciente. Você voltou com ela. Quando você é pequeno, você ainda não tem um cérebro desenvolvido para simplesmente, né, brotar, né, para simplesmente expressar aquilo que existe a nível mental, emocional dentro de si, né? E aí o indivíduo vai desenvolvendo com base, né, nessas vasanas passadas, karmas passadas, punya papa passadas, e vai desenvolvendo mais ações que irão produzir mais punya papas, e assim continua, né? A roda do samsara. Só existe um modo de sair de tudo isso, é a busca pela compreensão daquilo que é a nossa natureza livre, independente e imortal. Não tem outro jeito, tá? Você, e somente você é responsável por esse nascimento, pelo seu corpo, por sua condição mental, emocional, e você vai produzir um outro corpo se você não abrir os olhos, né? Você vai produzir um outro corpo, será responsabilidade sua. Isso você está fazendo através das suas ações, pensamentos, atitudes e ações. Tudo isso é causado por você. Portanto, nós estamos nos criando e nos destruindo do ponto de vista do corpo aparente, né, da nossa natureza inferior. E, portanto, todo Aniane é autodestrutivo, ele consome, né? Ele tritura, ele devora cada corpo a cada nascimento.
eu me mato, diz o Swamiji. E por quanto tempo isso vai continuar? Enquanto você estiver identificado como fazedor das ações que fazem o que fazem para colher os resultados. Assim, os karmas irão continuar e o ciclo de Punarapijanama, que é o ciclo de nascimento, Punarapi Maranam, vai continuar. Punarapi Janama, Punarapi Marana. Eu sou responsável pelo ciclo praticamente infinito de nascimento, vida, morte e renascimentos. É como se eu estivesse devorando, né? Consumindo, né? Triturando, matando todos esses instrumentos. O Shankaracharya deu uma outra versão, que é também o indivíduo ele estaria devorando, destruindo, matando a sua natureza superior, e como assim ele faz isso simplesmente por ignorar, né? Ignorar, rejeitar, né? Negligenciar. A palavra mais próxima mesmo é ignorar e até mesmo rejeitar, porque algumas pessoas elas entram em contato com esse conhecimento através de muitas, diversas culturas religiosas que diz que todos nós temos, né, o espírito, né, a chama, a faísca, né, do espírito dentro de nós, mas o indivíduo, ele simplesmente, aquilo não ressona para o indivíduo e ele rejeita e ignora a sua natureza Atma, plena, cheia e completa, e por causa disso ele estaria também destruindo a sua natureza superior. Portanto, o Anyani é autodestrutivo em relação ao seu corpo e ele estaria, assim por dizer, destruindo a sua natureza superior, né, por ignorá-la. Como sabemos, a natureza superior não pode ser assassinada ou matada, né? Porque ela é livre de qualquer guna, ela é nirguna, né? Ela é além do início, meio e fim, portanto, o conceito de destruir a natureza superior é absolutamente absurda, né? Então, o Swami de Shankaracharya faz uma nota dizendo que tudo isso é figurativamente, é como se o Yanni estivesse anulando ou ignorando ou matando a sua real natureza, a sua natureza superior. Assim como a pessoa que tem um tesouro debaixo do assoalho de sua casa, mas por ignorá-lo, ela não reivindica o seu tesouro, ela rejeita até mesmo a ideia de que talvez exista um tesouro debaixo do assoalho da minha casa, e assim ela vive a problemática da dor do samsara, da pobreza, né? Da insegurança, do medo, né? E vai por aí mendigando. Me dá um pouquinho de atenção, me dá um pouquinho de validação, me dá um pouquinho de apreciação, me dá um pouquinho de amor, me dá, me dá, me dá. Como mendigos, né? Exatamente tal qual a analogia da pessoa muito pobre que tem um tesouro debaixo do assoalho da casa que era do seu avô. Então é como se a natureza superior nem existisse, a natureza superior não está presente, portanto, eu não obtenho o benefício, né, da compreensão de que eu sou Satchitananda Brahman, sempre livre e independente, além do espaço e do tempo, né, a minha natureza superior. Por pura ignorância, né, eu cancelo os benefícios que poderiam ser colhidos por não, né, não obter esse conhecimento, por não internalizar este conhecimento. Se algo for rejeitado, ignorado, né, renegado, o que que ocorre como conceito? Olha, talvez você tenha talvez não você ouvi dizer, seu avô me contou essa história. Eu era muito jovem, ele também. Seu avô me disse que ele colocou um tesouro debaixo do assoalho da casa dele lá no campo. Por que que você não vai lá e procura, né? E o indivíduo, mas que história, isso é mitologia, isso é viagem, é uma filosofia, isso, tá? Não existe esse tesouro, tá?
Você é simplesmente corpo, mente, química, né? Então, a pessoa diz, não, olha que talvez exista esse tesouro né, ali, né? Muito próximo, muito íntimo, está debaixo de você, está dentro de você, a sua natureza intrínseca. Se o indivíduo, se isso não ressona para o indivíduo, ele não vai realizar esse fato e ele não vai colher o benefício a respeito disso, desta transmissão de informação, de conhecimento. Da mesma forma, o Atman é como se ele tivesse sido rejeitado, ignorado, negligenciado, abandonado e destruído. E assim eu não obtenho o benefício dele. Se eu não obtenho o benefício dele, para mim é como se ele fosse inexistente. Portanto, todo Aniane destrói a si mesmo do ponto de vista corpo e do ponto de vista do Atma, né? Do Atma ele destrói figurativamente. O corpo, ele destrói, consumindo e desperdiçando mais uma oportunidade. Tá? Não é que ele destrói. Destruir o corpo seria realmente cometer um suicídio, né? Literal. Mas ele está simplesmente desperdiçando, né? Uma oportunidade que vem com todo o nascimento humano. Então, tudo isso para indicar que o Yanni é aquele que, ao contrário, né? Ele se definiu em sua real natureza imortal, né? Satchitananda Brahman. Ao contrário do Anyani, do Samsara, o Yani é aquele que utiliza devidamente essa oportunidade, né? Mais um corpo-mente para experimentar o milagre da vida, o milagre da criação, né? Nesta ordem física material, né? Então, ele desenvolve esta apreciação, esta reverência pela vida, essa devoção pelo Criador, se prepara, se desenvolve, purifica, refina, né? E obtém o conhecimento. Então, ele não triturou mais o nascimento, muito embora essa ideia de se destruir, não, porque cada nascimento pode representar um passo para frente, entendeu? Um processo de purificação, elevação espiritual, melhoramento, obtido a cada nascimento, né? Então, o Yanni é aquele que completa este processo de elevação espiritual, como eu gosto de colocar, né? De tal modo que ele não requer, não pede Ishvara por mais um nascimento nesta ordem física, tá? Ele não faz esse tipo de requerimento, né? Tudo ocorre a nível subconsciente, mas é próprio esse indivíduo quando deixa o corpo, né, é que está latente com o desejo por continuação por esta dualidade, né? Aí, naturalmente, Shwara não precisa nem de pensar, né? Ele é um sistema, né, totalmente inteligente, ele pum, 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 as almas já vão ficando, assim por dizer, em fila para obter um outro instrumento, né? O Yanni, portanto, ele reconhece a sua real imortalidade. Ele fez o melhor proveito possível desta última encarnação, obtendo então a meta suprema, que é a compreensão de sua natureza imortal. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti. Om